Livro de 1 Enoque, Enoque etíope, e de acordo com o esboço, a gente tem o material de Enoque, o conteúdo, data, integridade e autores, linguagem e proveniência, manuscrito, primeiro livro de Enoque e o Novo Testamento, problemas criados pelo uso dos livros pseudepígrafos no Novo Testamento e 1 Enoque e a literatura cristã posterior, que trata do cânon. Agora, a gente vai tratar aqui do material de Enoque. Vamos lá então. Esse livro, 1 Enoque, é também chamado Enoque etíope. Por quê? Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ele era melhor preservado em sua versão etíope. Os livros de Enoque foram uma coletânea complexa de literatura constituída por muitos fragmentos frouxamente vinculados entre si. Gente, esse bolinho de carne que a Alessandra fez tá bom. Continuando. Esse material veio a ser preservado em 3 livros. 1 Enoque, também chamado de Enoque etíope. 2 Enoque, também chamado de Enoque eslavônico, ou Livro dos Segredos de Enoque. E 3 Enoque, ou Enoque hebreu. Essas obras contêm as narrativas de muitas alegadas visões e experiências místicas de Enoque, o patriarca antediluviano, referido em Gênesis 5, versículo 23 e 24. Esses livros, além de outros, são chamados pseudepígrafos. Por que eles são chamados assim? Por terem sido escritos no nome de outrem, que não foi o verdadeiro autor, por isso pseudoepígrafe. Seguindo aqui, continuando, diferente dos livros apócrifos do Novo Testamento, que obtiveram posição canônica na versão da Septuaginta do Antigo Testamento, esses livros, como um grupo, não tiveram nunca essa honra. Por exemplo, os apócrifos estão junto aos canônicos na Septuaginta, não estão na Bíblia hebraica. Esses apócrifos foram reconhecidos como deuterocanônicos pela Igreja Católica, não pela protestante. Obrigado, Evanice, por estar assistindo a aula. Valeu pela presença aí, dá uma curtida, hein? E aí, o pseudepígrafo já não alcançou esse patamar. O pseudepígrafo, ele ficou sendo utilizado, lido, mas não no nível de escritura sagrada como o apócrifo. Não escritura sagrada para o Antigo Testamento hebraico, nem para a Bíblia protestante, mas escritura sagrada para a Septuaginta, o Antigo Testamento grego, e a Igreja Católica, só para a gente ter uma ideia aqui. E aí, quanto à questão da nossa continuidade aqui, vamos lá. Deixa eu ver. No entanto, o fato de que foram preservados mostra-nos que alguns deles eram aceitos como inspirados, sendo respeitados de tal modo que muitos não queriam que os mesmos perecessem. Foram os livros pseudepígrafos que desenvolveram a tradição profética, que começaram no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Daniel. De modo geral, o Novo Testamento adotou com muitas adições essa tradição. Assim, aquele que está familiarizado com o sistema de profecias do Novo Testamento admira-se de encontrar ali tantos empréstimos feitos dos pseudepígrafos, uma vez que começa a examinar esses livros, para ver o que tem a dizer. O uso feito pelo Novo Testamento dos livros pseudepígrafos, entretanto, não se limita a isso, conforme é ilustrado no 6º ponto do presente artigo, 1 Enoque e o Novo Testamento, que a gente vai falar, se der, né, a partir do tempo que a gente ainda tem pela frente. Os eruditos do Novo Testamento pensam que os livros mais importantes entre as obras pseudepígrafas são os Apocalipse. Dentro dessa coleção, os mais importantes são os livros de Enoque. Vários manuscritos de 1 Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, perto de Jerusalém, o que prova que até mesmo na Palestina esses livros tinham considerável influência.
e sem dúvida alguma eram conhecidos pelos cristãos primitivos. Não sei se vocês lembram, lá atrás, antes da pandemia, a gente citou algumas situações em que Judas, Epístola de Pedro, fazem menções a trechos de Enoque, sendo que Enoque não é visto como um texto sagrado. Para não ficar só na evanice, obrigado também, Delcio, por estar assistindo o nosso vídeo. Continuando aqui, no seu todo, a literatura pseudepígrafa lança luzes sobre o período de preparação para o Evangelho. Esses livros surgiram em uma época de grande perplexidade, onde era difícil reconciliar as promessas do Antigo Testamento com os desastrosos eventos que estavam ocorrendo. O material apocalíptico previa a reversão desses acontecimentos, declarando-se em favor da vitória de Israel e da justiça. Precisamos considerar isso mais do que um truque psicológico, em busca de conforto mental, supondo que esses livros contêm profecias genuínas, ao menos em forma de esboço. A principal ideia dessas predições é que se aproxima a uma época que terá origem e natureza sobrenaturais e que subsistirá a ímpia era da criação do homem. Isso teria lugar após uma era áurea intermediária, equivalente ao milênio do Novo Testamento, ou então imediatamente depois da era da criação do homem, quando a nova era substituiria repentinamente a antiga, de acordo com o amilenismo. Ambas as ideias fazem-se presente nas obras pseudepígrafas, embora o número de anos de idade áurea seja de 1000, tal como aparece no Novo Testamento, no Apocalipse. O conceito messiânico é transcendental no livro de 1 Enoque e encontra reflexos nas páginas do Novo Testamento. Apesar do nacionalismo judaico ser ali preservado, há um tom de universalidade que ultrapassa a tudo no Antigo Testamento. E isso também é antecipado na mensagem do Novo Testamento, naturalmente. Aí a gente vai observar o seguinte: quanto à questão da literatura apocalíptica, a gente verifica uma ideia de uma guerra sobrenatural, seres sobrenaturais, anjos, Deus, ressurreições, coisas do tipo, em que os leitores de Apocalipse não estranham. E você percebe que a audiência de Daniel já começa a perceber esse tipo de coisa. Então você vê esses conteúdos mais de seres sobrenaturais, de batalhas, de coisas do tipo, de símbolos. Você vê em Daniel e você vê também em Zacarias. E você vai percebendo que o pessoal fica assim: caramba, a vitória nunca chega. Então a gente deve ter entendido alguma coisa errada. E aí começa-se a ter a ideia de uma vitória que não é uma questão apenas restrita a Israel, mas é uma vitória universal. Não é uma coisa apenas planetária, mas ela é cósmica. Não é uma situação apenas para esse tempo, mas para toda a eternidade. Não é uma coisa de Deus para com os homens, mas tem anjos, tem demônios. Então você começa a ver o aparecimento de seres sobrenaturais do mal, que não é muito comum no Pentateuco, nos livros poéticos. Você vai ver muito no Pentateuco, nos poéticos, deuses verdadeiros, falsos, seja lá o que for. Você vai ver deuses. Agora, quando você vai indo para essas literaturas, você já vai começando a ter uma ideia que tem um tal de Satanás aí na parada, entende? Tem príncipe disso, príncipe daquilo, tem guerra no céu. Você já começa a perceber que tem algo diferente. E tem os últimos dias. O que são esses últimos dias aí? Aí começa. Então, eu não sei se dá pra gente observar aqui que essa mentalidade já começa a influenciar a literatura do Novo Testamento, que sai daquele pensamento mais concreto para as coisas mais abstratas, para o mundo espiritual. Você pode reparar isso. Então a gente vai observando que, além da influência obviamente grega
que sai daquela ideia concreta para uma ideia mais abstrata, tem também a influência dessa literatura, seja a apocalíptica ou pseudepígrafa, essa literatura que começa a passar uma ideia, como é que eu posso dizer? A passar uma ideia de que é o seguinte, olha, aparentemente não deu nada, aparentemente, mas a maldade vai ter fim, a justiça vai reinar, Deus vem que vem, e vai acabar com essa raça toda aí que está contra a vontade dele, e quem, né, quiser bater de frente, ele vai largar o prego, claro, versão roberlaniana, né, atualizando. Então, esse caso aí, oxe, brincadeira, calma, meu amigo, né, então, alguém quer um bolinho? Tá, vamos lá, olha o Roberlano se metendo com os treteiros na internet, e nesse caso aqui, vamos ao conteúdo. Bem, o conteúdo de 1º Enoque compõe-se de 108 capítulos, olha aí, arranjados em 5 sessões, ou 5 livros, que supomos correspondam cada um a uma fonte informativa específica usada pelo autor da compilação. A totalidade foi acrescentada, esse A aqui é com sinal indicador de crase, né? A totalidade, ou para a totalidade, foi acrescentada uma introdução e uma conclusão. Também é provável que o compilador tenha adicionado material de sua própria lavra e pode ter havido mais de um autor envolvido em diferentes sessões. Alguns preferem agrupar o material desse livro em 8 e não em 5 sessões.